gravando. Eu cheguei aqui nesta igreja, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. A minha mãe conheceu a Jesus através de umas senhoras que vieram do interior e elas se reuniam aqui nesta rua, em uma casa que já não existe mais. E essas senhoras foram fundadoras, que a igreja não era aqui. A igreja começou com mulheres, aqui na Fernando da Cunha. Então, eu morava na São Bartolomeu, aqui na rua de trás, meu pai tinha uma casa, e ali elas convidaram minha mãe para vir assistir os cultos que elas faziam aqui na rua. Minha mãe começou a vir, e eu era uma das meninas, as filhas mais novas da minha mãe. E através desses cultos, a minha mãe aceitou Jesus. Depois de um tempo, foi construída aqui a igreja, bem pequenininha, e aqui eu vim com a minha mãe e essas senhoras. Depois de muito tempo, é que foi transformada em igreja. Porque primeiro foram as mulheres que começaram o trabalho. E aí depois elas vieram e começou a formar a igreja. Nesse período, muitas coisas boas aconteceram. Eu costumo dizer que a minha infância aqui é que eu tenho marcas muito profundas, que eu não esqueço. Aqui eu fiz parte da sociedade de crianças daqui da igreja. Eu era bem pequena. Eu lembro que as mulheres iam para as reuniões na primeira igreja do Rio. Tinha uma assembleia de mulheres todo ano. E eu sempre acostumava andar segurando a saia das irmãs. E uma coisa que me marca, que até hoje eu não esqueço, era o trabalho que era feito nos lares. As mulheres saíam com sol de 40 graus, 3 horas da tarde, que elas faziam as reuniões no bairro. Subia Alvarenga Peixoto, com sol quente lá naquele morro. E eu era a única criança que ia junto. Porque a minha mãe ia com essas mulheres e eu ali juntinho dela. Eu fui criada no meio das mulheres da igreja, as senhoras. E ali fazia reunião nas casas das pessoas. Cada semana era numa casa, mas sempre com sol quente, não tinha chuva, não tinha sol. Elas iam para as reuniões. Também a gente frequentava umas casas na comunidade, mas não tinha o que tem hoje. Eu lembro que tinha a irmã Cecília, que quando a gente era criança gostava muito de ir na casa da irmã Cecília, que lá tinha muitas árvores, muitas frutas. E a gente que era criança ia na casa da irmã Cecília e gostava das frutinhas. E uma das coisas que predominava naquela época é que não tinha salgadinhos nem Coca-Cola. O lanche que dava eram os doces feitos caseiros, das frutas do quintal. Eu lembro muito que era doce de abóbora, doce de mamão com queijo Minas, era o que oferecia do lanche à tarde. Você não comia nada de salgado, de pastel. E a gente que era criança, a única criança, a gente gostava muito de ir nesses cultos. E eu fui crescendo na sociedade de criança. Tive aqui ótimas professoras, como Elisa Corrêa, que hoje já deve estar com quase 90 e poucos anos, tem Alzheimer, está bem fraquinha, não mora mais aqui perto. Tive também as professoras Esther Silva, Hélia Jordani, que é uma das lideranças da União Feminina, foi minha professora aqui também. E tive muitas coisas boas aqui. Depois, crescendo, eu não tive mensageiras, que naquela época acho que não existia, nem mensageira do rei. Aí eu passei para a Sociedade de Moças. Sociedade de Moças foi um período muito bom, quando era minha líder, essa que faleceu há pouco tempo, a irmã Joema, que era da família dos fundadores aqui da igreja. Lembro da igreja velhinha, era uma igrejinha pequenininha lá atrás, mas era um lugar que a gente sentia a presença de Deus. Eu lembro de uma cortina e de um lugar chamado galpão. Nesse galpão a gente se reunia e ali tinha as nossas festas sociais, nós tínhamos brincadeiras
E eu lembro tanto, tanto daquele galpão, tudo acontecia ali. Mas era uma coisa tão gostosa, tão gostosa. E uma marca desta igreja, é que esta igreja que era marcada como uma das melhores igrejas da região, todos os concursos que tinha de juventude, de criança, de moças, essa igreja tirava o primeiro lugar. Nós tínhamos muitos troféus, né? Ganhava muitos prêmios. Tinha concurso de poesias, concurso aqui, nós tínhamos congresso de música, que vinha representante de toda a Leopoldina participar, tinha um júri, são coisas que, né, no tempo da juventude, o júri ficava e os jovens se apresentavam naquele concurso e quem ganhasse levava um prêmio, mas vinha muita gente. Esta igreja era uma igreja que às vezes não tinha lugar para sentar. Todo mundo gostava de vir na primeira igreja. Na juventude, nós tínhamos as festas sociais, que a gente fazia no pátio. Essas festas eram para as meninas conhecerem os rapazes da região, de outras igrejas. A igreja de Cordovil marcou muita presença aqui, de uma história. Essa igreja, a gente tinha uns jovens que vinham para brincar com as meninas. E tinha aquelas brincadeiras, né, de igreja, que era muito legal, que a gente gostava demais. Isso marcou a nossa juventude aqui. E também uma coisa que marcou muito aqui era, quando eu fui crescendo, eu lembro que tinha uma família aqui do lado, né? O irmão chamava Eugênio. Eu conheci ele assim, já no final da vida dele. Família de fundadores da igreja. Irmão Eugênio, ele doou o terreno para a igreja construir o templo. Naquela época era muito difícil a aquisição de um terreno, então ele doou. E ele tinha muitos filhos pequenos. Tanto é que a família não foi muito favorável dele ter feito essa doação, porque ele tinha filhos menores. Eles achavam que a igreja não deveria aceitar esta doação, já que tinha filhos pequenos. Mesmo assim, o irmão Eugênio doou o terreno. Foi tudo feito direitinho, e aí foi construída a igreja. E a gente começou a crescer, 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 e até que nos tornamos adultos aqui. E teve muitas histórias boas. Passaram por aqui pastores, como as irmãs relataram, né? O pastor, eu fui batizada, tive a honra de ser batizada pelo primeiro missionário enviado pela primeira igreja batista a missões mundiais, que chamava-se Missões Estrangeiras, pastor Elcio da Silva Lessa. Fui batizada por ele com 12 anos de idade, aceitei a Jesus, não tive dificuldade, porque eu já vinha frequentando a igreja. Aqui havia um trabalho todo ano de conferências evangelísticas. E esta igreja aqui recebia muita gente de fora, pregadores de fora. Eu lembro que teve um homem que foi daquele tempo de Narciso Lemos, não sei se vocês lembram disso, que daquele homem que matava aí para o mundo afora, pelo exterior. E esse homem ficou hospedado aqui na região, na nossa casa. E ele pregava. E aqui as conferências, quando tinha o apelo, a gente lembra que isso aqui ficava tomado de pessoas. Os apelos, quando eram feitos por conferencistas, vinha pastores, seminaristas. Aqui foi uma igreja que agregou e exportou muita gente para os campos. Tínhamos muitas meninas, que chamava Iber naquela época, que hoje é Ciem, que trabalhavam aqui, vinham os domingos lá da Tijuca, se hospedavam nas casas, a gente levava para almoçar nas casas, casaram depois com pastores, elas eram professoras de criança, faziam EBF aqui na igreja. Então, teve um período muito, muito relevante aqui na igreja, muito bom. Então, foram coisas que passaram que a gente jamais vai esquecer. Eu digo a vocês, tudo que hoje a gente passa nas igrejas, hoje, problemas, a gente permanece, porque nós tivemos uma boa base. A base cristã foi forte.
Então, veio as coisas, nos abala, mas a gente não fica correndo daqui para ali. A gente permanece fiel, porque Deus é fiel. A gente não fica correndo de igreja, de porta em porta, porque aqui nós tivemos uma base muito grande. Nós passamos aqui por alguns pastores, né? Pastor Elcio Lessa, pastor Samuel Macedo, pastor Almir Ribeiro, pastor Levi, Sérgio Glória, que teve a sua história aqui marcada, não muito boa, mas passou por aqui, pastoreou por um tempo. Pastor Almir, já falei, veio pastor Zé Carlos, depois veio o pastor... Quem? Não, pastor Genilson foi interino. Nós tivemos aqui alguns meninos que a igreja também trabalhou, foram adolescentes, inclusive alguns foram meus alunos da EBD, Marcos Freitas, que hoje é pastor, Gelson Mariano, lá no Éder, Senildo, que está lá no Espírito Santo. Então, são coisas que a gente jamais vai esquecer. Eles estão ainda pastoreando, alguns não, mas ainda trabalham no campo. Tivemos pastores aqui que foram missionários. O pastor que foi da Penha, o pastor, aquele novinho, Edmar. Edmar foi missionário. Foi para o campo, voltou. Geriel para estar nos Estados Unidos, né? Pastoreando alguma coisa. Temos a Uda e Araúna. Então, uma história muito longa. Se a gente ficar aqui falando, seminaristas que hoje estão pelos campos. E essa igreja foi uma igreja muito amorosa. Sempre foi. Quando se pede, ela dá. Se você pede um, ela dá 10. Sempre teve o coração aberto. Tivemos grandes obreiros, grandes tesoureiros. E a gente lembra de um tesoureiro que marcou muito. Irmão Antônio Dias. Eu lembro que a minha mãe passava... O caso da irmã Celia é diferente. Mas quando a gente tinha alguma coisa de sufoco, financeiramente, a gente ia na praça. A gente era mocinha. Chegava na casa do tesoureiro, minha mãe mandou pedir se podia emprestar um valor. Era assim, alguma coisa que precisava, e o pagamento estava longe, o tesoureiro emprestava aquele dinheiro e depois a gente restituía. Mas eram pessoas que tinham o coração aberto. E existem fundadores que parentes ainda estão vivos. Nós tivemos aqui um culto, em um dos aniversários da igreja, que nós convidamos todas as famílias dos fundadores da igreja, que tem alguns vivos ainda, por alguns lugares. E eu lembro que vieram aqui na igreja, foi assim uma homenagem muito bonita que eles receberam. Realmente os fundadores já morreram, mas tem alguns descendentes deles. Então a história da primeira igreja é uma igreja que realmente marcou a época e ainda vai marcar muito mais ainda. E uma das coisas também que eu queria dizer para vocês, que era uma igreja que evangelizava. A igreja não ficava nas 4 paredes, ela saía para a rua. E nós participamos disso. Eu lembro da juventude daqui da igreja que botava... mas vai me proibir fora. Não tinha aparelhagem, mas botava-se aquele aparelho, aquele negócio, uma corneta. Ia sair todo mundo a pé para a Praça de Vigário e com uma caixinha nas costas, os jovens. E essa época marcou muito, foi o pastor Pacheco, era um grande evangelista. E a gente ia para a Praça Catolé e os jovens cantavam na praça, pregava, não tinha fio, não tinha nada, era um gogó mesmo. Então aquilo ali, e quando vinha da praça, já vinha trazendo pessoas para assistir o culto. Irmão Bento estava bêbado na praça, quando essa igreja foi, pregou o evangelho, irmão Bento acompanhou e aceitou Jesus. Isso é uma história assim de 1900, marcou a época dessa igreja. E ele veio, aceitou Jesus, foi um grande servo do Senhor, e a família do irmão Bento foi toda resgatada através da pregação. Esta igreja tinha um trabalho evangelístico na comunidade Vigário Geral também. E eu, graças a Deus, eu tive a honra da minha juventude como moça
Era da Sociedade de Moço. Eu trabalhava com a comunidade Vigário, trabalhando com crianças. Naquela época não tinha nenhuma aparelhagem. E eu lembro que a gente pegava cartolina e fazia desenhos contando a história de Jesus para as crianças. E não tinha lugar para se reunir. A gente fazia o trabalho evangelístico na rua. Então a gente abria a cartolina, as pessoas ficavam em volta e as crianças nos rodeavam. E ali a gente contava a história de Jesus, a história da Bíblia, no meio da rua, no meio da comunidade, perto da associação. Então, muitas coisas foram feitas aí dentro, muitas crianças vinham. Marca da primeira igreja também, trabalho com crianças, era um dos trabalhos abençoadores que tinha aqui. A igreja não tinha espaço para criança. As EBF daqui eram mais de 100 e poucas crianças. Muita criança. E tem a marca do chapeuzinho, né, que a gente fazia, né, comprava, naquela época fazia. O chapeuzinho EBF, Escola Bíblica de Férias. E a gente saía, tanta coisa, gente. Nós saímos pela rua Fernando da Cunha, no último dia, as crianças marchando, cantar, marchar e criança, marchar e avante. E as crianças enfileiradas, nós andávamos pela essa rua enfileirado com as criancinhas, tudo da EBF. E a rua ficava. Depois a gente voltava, as crianças entravam marchando aqui. Então foram assim coisas que realmente edificaram a igreja, tivemos trabalhos com famílias também. Muita coisa boa aconteceu aqui, congresso de juventude, aqui na Leopoldina não tinha igual da primeira igreja. Vinha jovem de tudo quanto era igreja e se reunia aqui. Então foi uma época realmente marcante, teve algumas coisas tristes, né, como foi a passagem do pastor Sérgio Glória por aqui, problemas doutrinários, que realmente deu uma queda na igreja, a igreja ficou vazia. E eu passei aqui um período fora da igreja porque eu não concordava com a parte doutrinária, fui aconselhada a não me rebelar contra pastor, e quando eu fui convidada por um pastor, fui para a igreja de Vila da Penha, fiquei 5 anos em Vila da Penha. Depois o pastor Levi entrou, eu morava aqui, foi me convidando, ia na minha casa visitar e me pediu que eu voltasse, que precisava aqui de alguém. E eu retornei depois da chegada do pastor Levi e estou aqui até hoje. Espero terminar meus dias aqui nesta igreja. Aqui eu fiz meus 70 anos, os 50 anos não pude fazer porque foi a época que Sérgio Glória estava aqui, eu me retirei, foi na segunda de Jardim América. Mas eu tenho a recordação dos meus 70 anos, que não tinha lugar aqui afora, a festa foi feita aqui. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui, continuo trabalhando, já pedindo minha aposentadoria por tempo de serviço. Mas eu sou muito feliz, eu fico muito feliz e essa igreja faz parte da minha vida. E eu não sei viver sem a primeira igreja Batista Vigário Geral. Esse é meu depoimento. A minha perspectiva é sempre esperar que aconteça o melhor, mas que a gente possa trabalhar. Uma das coisas, visão da primeira igreja do passado, teve problemas sim, mas uma coisa que precisa ser observada, que as pessoas daquela época permanecem unidas até hoje. Dificilmente, na época de hoje, as pessoas se unem e permanecem juntas. Vocês vão reparar, podem ver que aqui tem amizades de mais de 50 anos, sem nenhum atrito. A harmonia sempre foi uma fama, foi uma marca da primeira igreja. Quem é que pode dizer que eu e Derli nos conhecemos desde quando? Com Marina, com Celi. Nós temos as nossas diferenças, mas a gente mantém uma amizade tão forte. Ana Maria, são coisas que a gente não consegue separar. Nós estamos unidos, nós não gostamos, não nos adaptamos a ficar fazendo grupinhos, assim, sempre nós zelamos pelo trabalho, pelo bem-estar da igreja, para o crescimento. Se estamos aqui, é porque a gente sonha em coisas melhores.
E a gente sempre procura participar para que a igreja possa crescer. Então, a perspectiva minha é que a igreja continue unida, permaneça unida e que a gente possa prosperar junto, sabendo que Deus é o Senhor da igreja. E que a gente possa ver essa igreja cheia, como tantas vezes, né, naquela época, não tinha bancos para as pessoas sentarem. A gente ficava com pessoas em pé, quando tinha os eventos, todo mundo em pé dos lados. E a gente fica assim, imaginando que isso um dia vai voltar a acontecer. E o nosso sonho, a nossa oração, é que o novo pastor possa ter essa visão de que a igreja realmente é do Senhor, que a gente precisa se unir para que haja um crescimento único aqui no nosso meio. Amém?